Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leonardo, vou estar resolvendo o exercício 1 de teoria das estruturas do pessoal do noturno. Então o exercício ele pede para determinar, através das equações de equilíbrio, os esforços na seção 1, seção 2 e seção 3. E é o seguinte pessoal, estou fazendo com n igual a zero, tá? Então esse vídeo vai servir como um norte para o pessoal que está tendo dificuldade, né? Então vocês vão se basear nesse vídeo para conseguir fazer. E claro, vai ter os links das monitorias toda semana. E a gente vai conversando através lá do grupo do WhatsApp qualquer outra dúvida que possa surgir. E, além disso, de determinar os esforços aqui nessas sessões, ele pede para conferir com o F2, né? Então você vai jogar esses carregamentos, vai jogar a estrutura lá no F2 e vai conferir se os seus resultados bateram, né? Só que é o seguinte, pessoal, eu não consigo entrar no F2 enquanto eu estou gravando essa tela. Não sei por quê. Sempre quando eu entro no F2, ela para a gravação. Então, o que eu fiz? Peguei lá na última página e tirei print do F2. Então, o carregamento no F2 ele vai ficar dessa maneira. Carregamento uniforme retangular aqui não dá para você colocar lá no F2, tá? Ele não aceita. Ele só aceita o carregamento aqui no sentido da barra, ou seja, não vai dar para fazer aquele retângulo aqui em cima lá no F2. Então, para isso você vai ter que decompor aquele carregamento com relação a essa barra, tá? Com certeza o professor Platts deve ter ensinado para vocês. Caso ele não tenha ensinado, vocês me avisem que eu gravo um vídeo ensinando como decompor esse carregamento e lançar a estrutura no F2, tá? Aí aqui eu tirei um print, né, dos carregamentos normais, os carregamentos cortantes, carregamentos não, né, diagrama de normais, diagrama de cortantes e diagrama de momentos. E ao final do exercício, nós vamos conferir se bateram os resultados. Então, lá no F2, pessoal, eu recomendo que vocês coloquem 4 casas após a vírgula, tá? Por conta dessa grande quantidade de arredondamentos que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer arredondamento aqui para esse carregamento, arredondamento para essas distâncias que a gente vai achar lá. Vocês vão ver, ou já viram, né? No início do exercício que ele não dá algumas distâncias, não dá alguns ângulos, então tudo vai ter arredondamento. E aquela coisa, né? A partir do momento que você muda, por exemplo, essa distância aqui, esse ângulo já passa a ser diferente, não passa a ser exatamente 30 graus como lá no início. Então vamos começar a resolver o exercício. Primeiramente, como eu falei, né, a gente tem que achar essas distâncias que não foram dadas, tá? E esse ângulo principalmente para nortear a gente aí no cálculo dos esforços cortantes e esforços normais. Então, como que a gente acha essas medidas? Através de triângulos escondidos ali dentro da estrutura. Então, a gente tem um triângulo aqui que a gente pode formar, né? Essa altura a gente tem. Temos que é y1, é exatamente a mesma altura. Ah, eu nomeei como y1 e y2. E essa base aqui a gente pode ter também. Pode ter não, a gente tem, que é 1 metro. Aí, qual relação trigonométrica que a gente vai usar para descobrir o y1? Tangente, né, pessoal? Porque a gente tem o cateto oposto, que seria o y1, e o cateto adjacente. Então, para cálculo do y1, vamos usar a tangente de 30, que é igual ao y1 por 1 metro, né? Não é 3 não, é 1. Então, y1 é igual a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 metros. Eu vou deixar como raiz de 3 sobre 3 mesmo, pela questão de precisão, tá? Prefiro que seja bem preciso aí os resultados. Para o y2, então no y2 a gente vai pegar esse triângulo aqui, ó. Aí tem várias formas de você fazer, né? Eu acho que a maneira mais fácil é pegar esse triângulo aqui. Aí a gente tem 3 metros, né, de base, e o y2 de altura, e um ângulo de 30 graus aqui com a horizontal. Então, é a mesma relação trigonométrica, porque a gente também tem o y2 como cateto oposto e o 3 como cateto adjacente. Então, temos y2 por 3. Então, o y2 vai ser 3 vezes a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, nosso y2 vai ficar sendo igual a raiz de 3 metros. Ok, feito isso, a gente pode partir para o cálculo desse gama, né, desse ângulo gama. Como que a gente pode fazer isso? Através de triângulo, tudo com relação a triângulo.
Então, temos aqui um ângulo reto aqui, e aqui temos 4 metros de base. Essa altura aqui é a altura total. Então, a gente vai ter a soma de 1 mais raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Logo, esse ângulo gama, mesma relação trigonométrica também, vai ser a tangente. Então, tangente de gama, ela vai ser essa altura total, que é a soma de todas essas medidas, 1 mais raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3, dividido pelo nosso valor de 4, que é o cateto adjacente. Só que a gente não quer a tangente desse ângulo gama, nós queremos o ângulo gama. Então, o ângulo vai ser a arco tangente deste resultado. 1 mais raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3, dividido por 4. Fazendo esse cálculo, a gente obtém um gama igual a 39,6 graus. E aqui eu vou utilizar apenas uma casa depois da vírgula, tá, pessoal? Porque no F2, quando você vai definir a inclinação desse apoio, ele só aceita uma casa depois da vírgula. Então, eu vou pegar e colocar 39,6 graus. Descobertos todas as medidas que faltam, agora a gente pode partir para o cálculo dos esforços, né? Esforços não, das reações, que é o primeiro passo que a gente vai fazer. Então, olhando a estrutura, deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui, temos um apoio móvel e um apoio fixo. O apoio fixo gera duas reações, um RD e um HD, né? Chamei horizontal de HD e vertical de RD. E esse apoio móvel, ela gera reações na direção que ela está inclinada, né? Ou seja, com relação a esse ângulo aqui de 39,6 graus. Então, gera reações nessa direção aqui. Apoio móvel só gera uma reação. Aí é o seguinte, eu vou pegar, vou espelhar esse RA para cá. Aí eu tenho isso. E com relação a esse RA, vamos ter duas componentes com relação a dois eixos ortogonais, ou seja, eixo Y e eixo X. E são essas componentes que a gente vai trabalhar, tá? Para o cálculo das reações. Então, essa componente vai ser RA cosseno, né? Porque está junto com o ângulo, 39,6. Essa componente vai ser RA seno de 39,6. Ok. Beleza. Aí, a opção mais lógica seria fazer somatório de momentos com relação ao ponto D. Por quê? Porque a gente fica só com RA de incógnita. Se a gente fizer somatório de momentos com relação ao ponto A, a gente vai ter RD e HD. E não há nenhuma outra equação que a gente possa formular que envolvam essas duas forças, né? Por exemplo, como se tivesse uma rótula aqui. Daí daria para fazer. Mas o mais lógico, somatório de momentos com relação ao ponto D. Então vamos lá, somatório de momentos com relação ao ponto D. Deixa eu mudar de caneta. É igual. Vamos começar aqui pelo apoio A. Então, pelo apoio A, vamos começar por essa força. RA seno de 39,6. Ele é uma força vertical. Uma força vertical, então, vai ter que ser multiplicada por uma distância horizontal até o ponto B. Essa distância vale 8. E a gente definiu uma convenção de momentos, né? Convenção de sinal aqui para o momento. Essa convenção para o cálculo das reações pode ser o valor que você quiser. Então temos lá RA seno de 39,6 vezes 8. E ela gira em sentido horário, ou seja, sentido positivo. Então, RA seno 39,6 vezes 8. Perfeito. Temos esse RA cosseno de 39,6. Esse RA cosseno de 39,6 possui uma excentricidade com relação ao ponto D também. Por quê? Porque eles não estão alinhados, né? Então, tem uma distância aqui entre esses apoios que é igual a 1 metro. Então, RA cosseno de 39,6 gira nesse sentido anti-horário, com relação ao ponto D, lógico. E multiplica a distância de 1. Bom, como é sentido anti-horário, ele vem negativo. RA cosseno de 39,6 vezes o 1. Ok, pessoal. No ponto A, a gente ainda tem um momento de 1, e esse momento de 1 não, de 10, contraria o sentido do momento positivo ali que a gente definiu. Então, menos 10 toneladas força metro. É esse momento escondidinho aqui.
Aí, vamos lá. Ainda temos o carregamento distribuído, né? Esse carregamento distribuído, lembrando, né, ele gera uma carga que é igual à área desse retângulo. Qual que é a área desse retângulo? A altura, que é 3, pela base, que é 8. 3 vezes 8 dá 24. 24 toneladas força, e ela é aplicada exatamente na metade da base desse retângulo, ou seja, no centro de gravidade dela. Então, ela vai estar bem aqui no meio mesmo. Esse 24 vezes vai multiplicar o 4, né? Ele vai girar sentido anti-horário. Sentido anti-horário é negativo, então temos menos 24 vezes o 4. Além disso, temos essa força de 3. Essa força de 3, ela gira com sentido anti-horário com relação ao ponto D e multiplica a distância até o ponto B na horizontal, porque ela é uma força vertical, multiplica a distância de 5, né? Então, gira em sentido anti-horário. Se é anti-horário, é negativo. Bom, não temos mais nada de forças, ok? Só essas forças que produzem momento com relação ao ponto D. Então, podemos igualar a zero. Por quê? Porque no ponto D não pode ter rotação. Então, em resumo, o nosso RA vai ser passando tudo que não tem RA para o outro lado. Vamos ficar com 10 mais 24 vezes 4, mais 3 vezes o 5. E, colocando o RA em evidência e depois passando dividindo, a gente tem seno de 39,06 por 8 menos cosseno de 39,6. Esse resultado, você fazendo a conta aí, vai dar 27,9518 toneladas força. 27,9518. Aí, pessoal, a gente não está interessado nessa força aqui, nesse vetor inclinado, né? A gente está interessado nas componentes dela, nas componentes segundo o eixo y e segundo o eixo x. Então, eu vou chamar de RAY, a componente segundo o eixo y, e RAX, a componente segundo o eixo x. Então, nosso RAY, lembrando lá, é essa força aqui vezes o seno de 39,6. Esse resultado dá 17,8171 toneladas força. O nosso RAX, voltando lá para vocês terem uma noção de que eu estou falando, né? Temos que é o RA cosseno de 39,6, ou seja, esse valor vezes o cosseno do ângulo. Isso dá um resultado de 21,5372 toneladas força. Estou usando 4 casas após a vírgula. Aí beleza, pessoal. Agora, só o que nos resta é fazer somatório de forças em x e em y para descobrir esse RD e esse HD. Então vamos fazer primeiramente, na verdade não precisa nem de somatório de forças em x, né? A gente sabe que só tem duas forças atuando no sentido de x, RA cosseno de 39,6 e o HD. Então o HD obrigatoriamente tem que ser igual ao nosso RAX. 21,65372 toneladas força. Agora vamos fazer somatório de forças em Y para descobrir o RD. Define o sentido como positivo. E vamos lá. Com relação ao eixo Y, nós temos essa força aqui vertical, RA seno, que seria o nosso RAY. Então, 17 menos, né, 0,8171. Aí, vou colocar já o RD, tá? O RD está para cima, menos RD. Aí, voltando lá. Já colocamos todas as forças verticais dos apoios. Agora, vamos para esse 3. Esse 3 está para baixo, então ele vai como positivo. E, além disso, temos esse carregamento de 24, né? Que é o resultante do carregamento retangular que a gente tem sobre a estrutura. Tudo isso igual a zero. Então, nós temos que o nosso RD é igual a 9,1829 toneladas força. Aí, ok, pessoal. Descoberto esse valor de RD,
podemos partir para o cálculo dos esforços nas seções. Então, começando pela seção 1. A seção 1 tem uma barra inclinada. Ela vai ser uma seção à direita. E para barras inclinadas, o que a gente faria, né? Pegaríamos cada força atuante, por exemplo, essa força aqui de 3 vezes 4 nesse trecho que tem o S1, seria uma resultante aqui de 12. Então, a gente teria que pegar, fazer e decompor ela com relação a essa barra. Então, ela geraria uma cortante para cá e uma normal para cá, tracionando a barra. E isso a gente teria que fazer para todas as forças individualmente. Só que existe uma regrinha que facilita bastante a nossa vida. Que essa regrinha aqui foi vista em mecânica já, né? Então, como que ela funciona? Imagina que você tem uma seção aqui à direita, temos a convenção de sinais, o esforço cortante, esforço normal e momento fletor. E quando você vai analisar a normal, você pega para forças horizontais, qualquer força horizontal que estiver atuando aqui em todos os sentidos, pode ser em qualquer ponto dessa barra, nós vamos multiplicar ela por cosseno de alfa. E o sentido dela vai ser positivo quando ela estiver para cá. Então, essas duas forças, por exemplo, o cálculo da normal ia dar como negativo, né? Elas iam entrar menos F1, menos F2, etc. E multiplicadas por cosseno, né? Então, ok. E quando você tiver forças verticais, nós vamos multiplicar por seno, e quando ela estiver para baixo, ela vai ser positiva. Isso para análise do esforço normal. Quando você estiver analisando o esforço cortante, todas as forças horizontais você vai multiplicar por seno, todas as forças verticais você vai multiplicar por cosseno, e aqui também tem os sentidos, tá? Definindo aqui para a esquerda como sendo positivo e para cima como sendo positivo no caso das forças verticais. Seção à esquerda, vamos ter a mesma coisa, né? Claro, vamos mudar as convenções de sinais, né? Porque é uma seção à esquerda. Então gravem essa tabela, pessoal, escrevam aí, isso vai ser muito importante aí para vocês mais para frente, que vamos ter estruturas bem complexas aí para ser resolvidas, tanto em estrutura 1 como em estrutura 2. Então essa regrinha vai facilitar muito a vida de vocês. Eu vou ensinar direitinho como que ela funciona. Então vamos agora para o cálculo da nossa seção 1. Então na nossa seção 1, eu coloquei aqui já os resultados de RAY e RAX. Para o cálculo da nossa seção 1, como eu falei, vamos utilizar somente esse trecho aqui e somente as forças que tiverem nesse trecho. Então, esse carregamento distribuído, como a gente está analisando a seção 1, ele vai ser cortado e só essa parte aqui, daqui para cá, vai contribuir para a seção aqui S1. Então, como que a gente define o carregamento equivalente dela? É 3 vezes o comprimento, que é a distância do ponto A até a seção, né? Então, ela vai ter essa base aqui, lembrando que é a área de um retângulo, e um retângulo com base 4. Logo, ela vai ter uma resultante de 12 toneladas, 3 vezes 4. A partir disso, a gente pode calcular os esforços resultantes nessa seção 1. Então, a gente tem o RA seno, né, o RA cosseno e o 12 toneladas. Então, vamos lá, mais nada que contribui para os esforços cortantes e normais. Então, vamos entender como funciona essa regrinha. Então, vou escrever aqui NS1. Então, o nosso NS1, vamos analisar primeiro as forças horizontais. Só temos uma, né, que é o RAX, RA cosseno de 39,6. Aí, você já coloca o sinal, ó, o RAX está para a direita, a convenção de sinal é para a esquerda, então ela é negativa. E ela multiplica por cosseno de alfa. Então, vamos ter o RAX, que seria 21,5372, vezes força horizontal multiplica cosseno, nesse caso de 39,6. Aí, agora vamos analisar as forças verticais. Forças verticais temos duas, né? Uma para cá e uma resultante aqui do carregamento distribuído para baixo. Então, essa força para cima é o nosso RAY.
E para cima é negativo, porque analisando a normal, a gente está calculando a normal, as forças verticais para baixo que são positivas. Então, menos 17,817. 171, aí vezes, né, força vertical multiplica seno. Seno de 39,6. Ok? Aí temos essa força de 12. Essa força de 12 é para baixo. Forças para baixo, quando a gente está analisando a normal, são positivas. Então, 12 vezes seno de 39,6. Essa normal, então, vai ter um valor igual, fazendo esse cálculo, de menos 20,3027 toneladas-força. Ok? Bem tranquilo, né? Quando a gente está utilizando essa regrinha. Agora vamos analisar a cortante. Então, deixa eu só destacar esse daqui. VS1. Então, a nossa cortante, vamos analisar primeiro as forças horizontais. Forças horizontais, como a gente viu, só temos uma. E a força horizontal, para a esquerda é positiva. Ela está para a direita, logo vai entrar como negativo. E a força horizontal é 21,5372, que seria o RAX. Ela multiplica forças horizontais por seno de alfa. Seno de 39,6. Agora, analisando as forças verticais. Olha aqui, forças verticais para cortante, para cima é positivo. Então, a gente vai ter o nosso RAY como sendo positivo. Nosso RAY vale 17,8171. E ela, forças verticais, agora multiplicam cosseno de 39,6. Ok. Bom, se o nosso RAY é positivo, então o 12, que é a outra força que resulta lá, só pode ser negativo. 12 vezes cosseno de 39,6. Então, o nosso VS1 é igual a menos 9,2461 toneladas-força. Ok. Então, beleza, pessoal. Agora a gente vai continuar e fazer o momento fletor, né? O MS1. Então, o momento fletor com relação à seção 1 não tem segredo, não tem regra. É força pela distância. Aí tem que lembrar da convenção de sinais do momento, né? Seção à direita, momento aqui anti-horário como sendo positivo. Aí qual que é a regra? Se a força gerar um momento com o mesmo sentido do nosso momento positivo, ela entra do outro lado da igualdade com o sinal de negativo. Então, vamos ver como funciona essa regra. Primeiramente, vamos tratar aqui o RA cosseno, que seria o RAX. O RAX, ele entra multiplicando toda essa distância aqui, né? Então, temos o RAX, o braço dele seria essa distância, uma força horizontal, braço vertical e sempre perpendicular à força. Então, o RAX vai multiplicar essa distância e vai gerar um momento com o sentido anti-horário. Sentido anti-horário é o mesmo sentido do nosso momento positivo da seção, então ela entra como negativo aqui. Então, temos menos o RAX, né? Vezes a distância, que é todo aquele braço lá. Fizemos o momento, então, do RA cosseno de 39,6. Vamos fazer agora do RA seno de 39,6. Essa força entra multiplicando uma distância horizontal até o ponto B, que é onde está localizada a nossa seção 1. Estamos fazendo a seção 1. Então, ela entra multiplicando uma distância de 4. E esse RA seno, RAY, gira no sentido horário. Sentido horário é contrário ao momento positivo da nossa seção. Logo, ele vai entrar do outro lado da igualdade como positivo. Então, temos o RAY vezes 4. Ok.
Aí, no ponto A ainda, temos um momento aqui de 10 toneladas força-metro. Esse momento é anti-horário, que é o mesmo momento da nossa seção, o mesmo sentido do momento, né? Então, entra como negativo aqui. Opa, momento aqui de 10. Além dessas forças localizadas no ponto A, temos o carregamento distribuído, né? Carregamento distribuído gera um momento aqui anti-horário. Momento anti-horário que multiplica 14 vezes a distância até o ponto B, que seria 2, né? Essa força concentrada, essa força equivalente que a gente substitui, ela é localizada bem no meio aqui de 4. Então, temos 2. Temos 12 vezes 2, que dá 24. Menos 24. Então, fazendo esse cálculo, a gente obtém o nosso momento ms1, igual a menos 34 toneladas força-metro. Aí terminamos, né, pessoal? Terminamos a seção 1. Através das equações de equilíbrio, determinamos o esforço normal, o esforço cortante e o momento fletor atuante nessa seção, uma seção à esquerda aqui de B, tá? Agora vamos para a nossa seção 2. Na nossa seção 2, vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que agora não vamos mais olhar essa parte, né? A seção 2 fica bem mais fácil se a gente pegar essa outra parte aqui. Na verdade, é o único jeito, né? Por isso que ele colocou essa seção 2 aqui, exatamente para deixar claro que ele quer que a gente use essa parte da estrutura para fazer a seção 2. Então, começando novamente pelos... Vamos começar definindo a resultante aqui, né? Vamos ter a mesma resultante, né, pessoal? Temos aqui 12 toneladas, porque o carregamento é de 3 em um trecho de 4 metros. 12 vezes 3 dá 4 vezes 3 dá 12 toneladas, aplicada aqui na metade de 4, que seria 2. Então, 2 metros de cada. Agora vamos começar calculando nossos esforços cortantes e normais, né? Então, começando pelo NS1. Aí, como eu falei, né, uma seção à esquerda, ele vai mudar os sinais só, tá? Então, para forças horizontais, só temos o HD. E o HD é igual a 20,5372. Ó, força horizontal, quando a gente está olhando a normal, para lá é positiva. Então, o HD vai entrar como negativo. Negativo e multiplicando o cosseno, né? Então, vamos ver quanto que vale o HD. 21,5372. Vezes cosseno do ângulo alfa, 30 graus, né? Beleza. Aí, vamos olhar agora para o RD. O RD é uma força vertical, então, como nós estamos analisando a normal, força vertical multiplica seno, e o sentido positivo é para baixo. Como o RD está contrário a esse sentido, ele entra como negativo. Então, menos o nosso RD, que vale 9,1829, multiplicado por seno de alfa. Então, seno de 30 graus. Analisando agora esse 3 toneladas força-metro. Esse 3 também entra porque ela faz parte, ela influencia aqui em toda essa estrutura até chegar ali na seção 2, tá? Então, 3 toneladas força é uma força para baixo. Força para baixo, uma força vertical, obviamente, para baixo. Então, ela entra positivo e multiplicando o seno de alfa. Então, 3 seno de 30. Agora, só o que resta é nossa força de 12 para baixo. Como o 3 era positivo, então o 2 só pode ser positivo também. Multiplicando seno de 30. Fazendo esses cálculos, vamos ter o nosso NS1. NS1 não, né, pessoal? NS2. NS2. Vamos ter nosso NS2 igual a menos 15,7432 toneladas força. Agora a gente parte para o cálculo
de VS2, que seria a nossa força cortante na seção 2. Analisando novamente as forças horizontais, quando estamos tratando de cortante, força horizontal multiplica seno e para a esquerda é positivo. Bom, o HD está para a esquerda, então ele entra como positivo. HD igual a 21,5372 vezes seno de 30. Aí vamos analisar agora as forças verticais. O RD. O RD é uma força vertical para cima, sentido aqui contrário ao nosso sentido da regra, né? Então, vai entrar como negativo, menos 9,1829, vezes cosseno. Então, força vertical entra multiplicando cosseno de 30. Aí temos duas forças verticais para baixo. Essas duas vão multiplicar cosseno e vão ser positivas. Então, mais 3 é cosseno, né? Não é seno, não. Cosseno de 30 mais 12 cosseno de 30. Então, o nosso VS2 vai ser igual a 15,8064 toneladas força. Ok. Descobertos os esforços normais e cortantes, vamos para o cálculo de momento fletor. Então, nosso MS2. Então, nosso MS2, força pela distância, né? O RD vai entrar multiplicando o 4 e nesse sentido, né, sentido anti-horário, contrário ao momento estabelecido numa seção à esquerda em uma viga inclinada. Então, se é contrário, entra como positivo e multiplicando o 4. Então, temos RD, RD vale 9,1829 vezes 4. Beleza? Agora temos nosso HD. Nosso HD multiplica a distância horizontal até o ponto B, que seria a raiz de 3 sobre 3, mais o raiz de 3. E ele gira no sentido horário. Sentido horário é o mesmo sentido do nosso momento na seção, então vai entrar como negativo. 21,5372, que é o HD, vezes raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3, que é a distância que ela está vertical do ponto D. Aí, beleza. Vamos calcular agora esse 3. Esse 3 está a uma distância de 1 metro. Como ela é uma força vertical, a gente mede a distância horizontal até o ponto B. 1 metro. E esse 3 vai girar sentido anti-horário. Sentido anti-horário contrário ao nosso momento. Entra como positivo. Mais 3 vezes 1. E o 12 está aqui, a uma distância, né, de 2 metros com relação ao ponto B, gira no sentido horário, né, sentido horário, mesmo sentido da nossa convenção, menos 12 vezes a distância até o ponto B, que é 2. E isso resulta em um momento fletor solicitante na seção 2, igual a menos 34 toneladas força por metro. Então, terminamos aqui nossa seção 2. Vamos para a seção 3. Na seção 3, pessoal, a seção 3 é parecidíssima com a seção S2, né? Então, temos aqui a seção 3, copiei de novo a estrutura para resolver ela. Aqui tem os resumos, né? Então, nossa seção S3, como eu disse, parecidíssima com a seção S2, só que ela está a uma distância menor aqui, né? E com isso vai, obviamente, mudar os esforços solicitantes. Então, para a seção S3, nós vamos precisar dessa altura aqui, tá? Essa base foi dada no exercício, que é A sobre 2, A sobre 2, 1,5. Então, essa altura, como tudo é 3, 1,5 é a metade, essa daqui só pode valer metade da altura. Então, raiz de 3, que é a altura, sobre 2, altura total. Então, esse S3 vai estar localizado bem aqui, ó. E essa medida daqui até o meio é a raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Então, vamos definir agora os esforços. Bom, temos RD, temos HD, 3 toneladas força entra também na seção S3.
E a gente vai ter esse trecho aqui do carregamento distribuído atuando somente aqui, né? Em 2.5, 1.5 mais 1. Então, 3 vezes 2.5 dá 7.5. Então, vamos ter mais ou menos aqui na metade 7,5 toneladas, que seria 3 vezes 2.5. Aplicada a qual distância? Metade de 2.5, né? 1,25 metros. Então, a distância dessa força concentrada equivalente ao carregamento distribuído nesse trecho é 1,25. Beleza, temos tudo o que precisamos. Vamos utilizar a regrinha que facilita bastante nossa vida e calcular os esforços solicitantes na seção S3. Então, começando pelas normais, analisando as forças horizontais. Forças horizontais, vamos ter só o HD. HD, estamos fazendo normal. Força horizontal para lá é positiva e multiplica cosseno. Então, nosso HD, como é no sentido contrário, né, vai entrar como negativo. O valor é 21,5372. E multiplica cosseno de alfa. Alfa, no caso, 30. Agora as forças verticais, o RD. O RD ele está para cima, então vai como negativo, né? Contrariando aqui o sentido da normal para forças verticais. Temos o valor de 9,1829. Esse valor é multiplicado por seno de 30. Beleza, até agora igual à seção S2, né? Perfeito. Então, definimos aqui o valor no apoio D. Agora vamos para esse apoio não, essa força de 3 toneladas para baixo. Força de 3 toneladas para baixo, positiva e multiplica seno. Ok. Seno. E agora, tudo que nos resta é o carregamento distribuído, né? 7,5 toneladas para baixo. Então, mais 7,5 toneladas que multiplica, como é uma força vertical, seno de 30. Então, nosso NS3 vai ter o valor de menos 17,9932 toneladas força. Ok. Nosso VS3 vai ser o seguinte. As forças horizontais, então, para a força cortante, força horizontal para a esquerda é positiva, então, mais 21,5372, que multiplica seno de 30. E, para a vertical, força para cortante, força vertical para baixo é positiva, então, o RD continua sendo negativo. Agora, multiplicado por cosseno de 30. Aí temos a força de 3, né? Essa força de 3 é para baixo, ó, força para baixo positiva. E ela multiplica cosseno de 30. Força de 7,5 também positiva, multiplicada também por cosseno de 30. Então temos nosso VS3 com o valor de 11,9092. 92, sempre falo 2 no final. Toneladas força. Agora, fazendo o momento fletor solicitante na seção 3, força pela distância. Então, o que a gente vai ter? Vamos começar aqui por esse 3. Esse 3 multiplica uma distância de, bom, tudo temos 4, e daqui até, do ponto C até o S3, temos 1,5. Então, essa distância é 4 menos 1,5, 2,5 metros. Então, aí temos que olhar, claro, né, o sentido do nosso momento positivo. Isso aqui gera um momento anti-horário, né? Momento anti-horário contraria o momento horário da nossa seção, entra positivo. Então, 3 vezes 2,5. Perfeito. 3 vezes 2,5. Agora vamos analisar esse 7,5.
7,5 gira no sentido anti-horário, no sentido horário, perdão, e multiplica 1,25. Sentido horário é o mesmo sentido do nosso momento, então entra como negativo, né? 7,5 vezes 1,25. Ok. Agora temos o RD. RD multiplica 2,5, né, que é 1 mais 1,5. E gira no sentido anti-horário. Sentido anti-horário é positivo. Então, mais o RD, que é 21,5. Opa, o RD é 9, né? 9,1829 vezes 2,5. E o HD gira com relação à seção 3, que o HD gira no sentido horário. Sentido horário, mesmo sentido do nosso momento, entra negativo. Então, menos o 21,5372 vezes a distância até o S3, né? Que seria raiz de 3 sobre 3 mais a metade dessa distância, dessa altura, que é raiz de 3 sobre 2. Feito isso, temos o valor de ms3, que dá menos 10 toneladas força metro, né? Deixa eu ver se eu coloquei tonelada força metro nos outros. Coloquei, beleza. Ok, terminamos então todos os esboços, né, das seções, seção S1, seção S2, seção S3, e determinamos os esforços atuantes nessas seções. Agora o que a gente tem que fazer é conferir com o F2. Então eu peguei e já sintetizei todos os valores que a gente achou aqui, tá? Ao lado. Então vamos começar com as normais. Nossa seção S1, ela está aqui, né? Logo a gente tem que pegar esse valor aqui, ó. Tá? O nosso NS1 tem que dar menos 20,303. Quanto que deu o nosso NS1? Menos 20,3027, né? Arredondando, dá exatamente o valor que a gente encontra aqui no diagrama. Nossa seção 2 está para cá, né? Então, a gente tem que pegar esse valor aqui. Tem que dar menos 15,743. Quanto que deu o nosso NS2? Nosso NS2 deu menos 15,743. Exatamente. Então, conferido esses dois valores. Agora, nesse ponto intermediário, que seria a nossa seção S3, temos que ter o valor de menos 17,993. NS3 igual a menos 17,9932. Perfeitamente. Resultado das normais, bateu tudo certinho. Agora vamos para as forças cortantes, mesma coisa. Seção S1, primeiro temos que ter o valor de menos 9,247. Então, nosso VS1 deu menos 9,246. Como eu falei, né, vai ter alguns ruídos, né, vai ter algumas diferenças aí. Nesse caso, deu diferença na terceira casa decimal. Então, essa diferença é desprezível, tá? Tá certo o cálculo que a gente fez ali. Aqui na nossa seção S2, temos que pegar esse valor que tem que dar menos... Não, tem que dar 15, positivo. 15,807. O nosso VS2, cadê? 15,806. Diferença na terceira casa decimal novamente. Aí, numa seção intermediária aqui, temos que ter o valor de 11,910. O nosso VS3 deu 11,909, né? Muito parecido aí o nosso diagrama de cortantes. Então, tá certo também, tá, pessoal? Bateram os resultados. Agora vamos para o diagrama de momentos fletores. Momento fletor, nossa seção S1, ela está aqui, tem que dar 34, tá? Nosso momento na seção S1, cadê MS1? Aqui. 34, exatamente. Deu 34,01, diferença na segunda casa decimal,
Isso porque eu não arredondei, tá? Tinha dado 34,006. Beleza, então bateu também nosso S2, nosso momento da seção S2 também tem que dar 34 e deu 34, tá? Por quê? Porque o momento nessas seções tem que ser iguais, tá? Equilíbrio de nós. Como não tem nenhuma carga momento nesse ponto, então esses pontos têm que ter momentos iguais da seção vindo de cá e da seção vindo de lá. Aí no nosso S3, que seria aqui, temos que ter um momento igual a 10 tonelada-força-metro, que é exatamente o que a gente encontrou aqui. Não é tonelada-força, né? Tonelada-força-metro. Beleza, pessoal? Então, podemos ver aí que todos os exercícios eles bateram perfeitamente, né? Isso utilizando várias casas decimais, então dá bem bacana o resultado aí. Qualquer dúvida, vocês têm o grupo do Whats, então podem me chamar aí sem problema, tá? Vou disponibilizar futuramente, né? Futuramente não, na verdade, nessa semana, já semana que vem, os links das monitorias, tá? Então, para a gente se ver aí ao vivo, caso tiverem alguma dúvida, aí podem entrar pela monitoria também para tirar essas dúvidas. No mais é isso, pessoal. Bons estudos e obrigado.